Olá, amigos! Aqui Gilmene, o Conde Basile, direto do Santuário Nacional de Santa Sara Cali, e estou aqui para apresentar o programa Palavra de Amigo. O Palavra de Amigo de hoje vem falando sobre obsessão coletiva. Exatamente. Estamos passando por um portal muito sombrio, já tem um tempo. E isso está gerando obsessão coletiva. Você acredita? Então vamos ao vídeo. Ficou curioso? Então, senta no sofá, pega a sua xicrinha de café, que nós vamos despentear este macaco, desmanchar este crochê e contar tudo pra você. Começa agora o nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje vem aqui com este tema muito importante, que é obsessão coletiva. Você sabia que os obsessores, eles podem estar obsediando uma pessoa, como pode estar obsediando muita gente ao mesmo tempo? Pode estarem mais pessoas vibracionando energeticamente na mesma polaridade, na mesma possessão e obsessão. Exatamente. Pouco antes da pandemia, nos foi revelado a nós, pessoas místicas, com ligações espirituais, de lideranças espirituais, que haveria uma alteração muito grande no planeta e que o planeta abriria portais de magos negros, de energias densas que estariam infectando o planeta. E poderia gerar uma doença que iria colocar várias pessoas em casa, como aconteceu a quarentena e tudo mais. Nos foi avisado tanto pelos seres intraterrenos e seres espirituais. Todos que mexem de uma forma certeira e abrangente a espiritualidade, as energias, a conexão com os seres astrais, tiveram essa informação. Isso você pode pesquisar e ver que sempre as pessoas mais sérias tiveram essa informação de que iríamos entrar nessa era. Porém, pois bem, ficamos presos dentro de casa, sofremos uma pandemia, algo que não imaginávamos, fomos obrigados fisicamente a usar máscaras, a tampar o nosso rosto, a nossa respiração, o nariz, a boca, o nosso sorriso, esconder tudo isso energeticamente, fugir, lutar contra aqueles que negavam, aqueles que mentiam. E o que aconteceu? A maldade se abrangeu pela Terra, a maldade invadiu a Terra e os nossos corações e nos atingiu. O desencarne em massa que teve de pessoas, muita gente morrendo ao mesmo tempo, todo mundo junto acontecendo aquilo, foi tudo isso que nós sentimos que aconteceu e que nós passamos. Mas mundialmente, não foi especificamente Brasil, um outro país, um estado, um lugar, não. Foi globalizado. Pois bem, a partir toda essa situação, houve várias teorias que nós estaríamos ali para estar evoluindo, aprendendo com aquela necessidade, e etc e tal. Ok. Porém, o ser humano, desde que o mundo é mundo, ele é egoísta, ele é mau e ele é individualista. As grandes guerras do passado, Primeira, Segunda, Terceira Guerra, Segunda Guerra Mundial e todas as outras coisas que aconteceram desde a época de Jesus, a crucificação e toda aquela história que vem desde as histórias bíblicas ou as histórias de seres
mitológicos e tudo mais, sempre a gente teve as mesmas histórias e a mesma característica do ser humano, a mesma característica da Terra. E não mudou, e não muda até agora. O que aconteceu nesses portais que se abriram? O mal se estabeleceu na Terra? Não. O mal já existia na Terra, desde que o mundo é mundo. O que aconteceu quando os portais abriram? A conexão. Lembra que eu falo em quase todos os vídeos que os seres dimensionais e nós, além de encarnados na Terra, nós vivemos numa dimensão única. E várias outras dimensões estão a partir do momento que nós não estamos encarnados. Então, a Terra é uma dimensão física, né, que preserva o corpo físico, tanto e geradora de energia que abastece as outras dimensões, espelho, que se espelha na Terra. Que são as dimensões que, através da nossa energia pulsante, sobrevivem em vários portais, como se fossem pequenos países diferentes, onde morassem pessoas iguais. Cada um de um jeito diferente de pessoa. E nós abastecemos toda essa energia que vai para lá. Por quê? Porque a energia física produz energia para a energia espiritual. Sem o corpo, sem a matéria, só energia mesmo. Solta, né? Sem estar condensada num corpo físico, sem estar num corpo. Então a Terra é a projeção energética dessas dimensões. Quando esses portais se abrem totalmente, o que acontece? Nós, né, energia viva, ficamos em contato com todos os portais espirituais. E todos os pares têm uma conexão maior. Nós não abrimos e fechamos os portais. Então, energeticamente, o que é do mal fica aberto, o que é do bem fica aberto, e fica toda a dualidade aberta. Então, nós, de repente, da noite para o dia, abrimos os cadeados e abrimos a conexão com as dimensões, e principalmente as dimensões negativas. E como o ser humano ele é igual desde que o mundo é mundo, quem é ruim, quem é bom, e quem não, e quem está em processo de evolução de um lado e para o outro vai ficar pendendo que nem ping-pong, né? Então, é o que acontece. Você está evoluindo para ir para dimensões diferentes. A dimensão boa, ela sempre teve portais abertos, sempre teve uma conexão e meio que um passe livre. E dessa vez, com a alteração dos planetas, com a alteração climática do nosso planeta, com toda a destruição que nós estamos fazendo, nós abrimos esses portais. Antes da pandemia, pré-pandemia e agora pós. E o pós-pandemia, que ainda saímos do auge endêmico, né, da pandemia, e agora estamos no como a gente vai se falar, na sequela. Qual foi a sequela disso? As pessoas se conectaram com os seus iguais e elas não ficaram mais em cima do muro tentando maquiar uma coisa. E as máscaras caíram. Quando esses portais negativos se abriram e houve esta junção, essa fusão com os pares espirituais, não teve mais aquele portão, então não teve mais aquela máscara. Então hoje você sabe como o seu vizinho pensa, como o seu parente pensa, como o seu irmão pensa, como a pessoa que está dentro da sua casa pensa. Então, as polaridades ficaram sem as máscaras. Então, agora, hoje em dia, você convive exatamente olhando e sabendo quem gosta de preto, de branco, de gay, de alto, de baixo, de gordo, de magro, de pobre, de nordestino, quem gosta de estrangeiro, não gosta de estrangeiro.
Então, as máscaras caíram com essa abertura de portal e com essa pandemia. Nós tivemos que cobrir o rosto físico para enxergar como cada um é. Enxergar através das atitudes. As atitudes das pessoas mostram como elas são hoje em dia. E por isso que está tudo polarizado. Então a obsessão em massa está acontecendo. As pessoas estão completamente obsessivas em massa, fazendo atitudes ridículas. Por quê? Porque perderam aquela polidez para lidar com as coisas. Eu podia ser ruim, mas porém eu tinha aquela máscara polida, aquela vozinha calma, bonita, assim, e eu te enganava. Então convivia, e você não sabia realmente do que eu gosto ou que eu não gosto, o que eu apoio e o que eu não apoio, o que eu acredito e o que eu não acredito. Então a pessoa obsessivamente está conectada lá. Então ela não ouve. Se eu falar de uma coisa, ela não vai ouvir porque ela pensa daquele jeito. Então aquela máscara, aquela coisa que punha aquele pé no freio, acabou. Não tem freio. Os portais estando abertos, a conexão está direta. Então você energeticamente recebe já também os pares espirituais que pensam como você, que não tem mais o corpo físico, nem o convívio que nós temos que ter diariamente por serem encarnados, nós temos que viver em sociedade. Então, os espíritos, eles vivem junto com os seus pares, eles não se envolvem com os outros. Então, lá eles não precisam usar máscara. Lá eles pensam daquela forma e, quando encarnados, tem que viver em sociedade, então você tem que ter essa malemolência para poder se tolerar. Então, a tolerância está zero, um com o outro, ambas as partes, virou uma polaridade de que um acha que é bem, outro mal, só que ambos se atacam vendo o mal no outro, porque não é igual. Se fulano não pensa como eu, fulano não pode ser aceito por mim. Eu o odeio e ele me odeia e ponto, e é assim que ficou. E ninguém, um não entende com o outro e um não aprende com o outro. Isso é o que está mais grave. Com essa polaridade, não está tendo a flexibilidade de aprender um com o outro, a tolerar o outro para que todos vivam juntos. Então, massivamente as pessoas estão vedadas e não inflexíveis. A flexibilidade saiu com esses portais abertos. Isso é um risco extremo. Porque não importa que atitude que aquela pessoa está fazendo, obsessiva, é ruim, nós não podemos também querer que ela não exista. E tem o problema que nós perdemos o poder de fusão um com o outro, de ensinar e aprender com o outro, a tolerar um ao outro. E isso espiritualmente é a maior gravidade, porque a roda das encarnações, ela serve para isso, para que a gente venha, aprenda até que a gente se aceite e se entenda, para estar sempre, para a gente conseguir habitar o mesmo nível, sem estar tudo separadinho, como na espiritualidade é. Para isso é a nossa encarnação na Terra. Aqui é o céu e aqui é o inferno, na Terra. Só que polarizou demais e inflexibilizou. Então o outro vê o inferno em você e você vê o inferno no outro. Então não tem como. Não está tendo essa fusão. E o que nós temos é que trabalhar energeticamente para que as pessoas se retraiam, comece a se entender e se respeitar. Voltar a ter aquele respeito evolutivo. Porque nós estamos completamente polarizados e está tendo uma obsessão em massa. A conexão com o espiritual está aberta total. Quem tem atitudes do bem
se conectou com o bem e tá ali, inflexível, e quem se conectou com atitudes ruins tá ali, inflexível, achando que tá certo, que tá tudo bem, assim como também a pessoa boa demais também tá achando que tá tudo certo e que não pode tolerar outra. E acaba todo mundo perdendo, todo mundo sendo infectado. O lado bom e o lado ruim acaba sendo infectado, porque virou um combate, uma agressão. As guerras começam através disso. As guerras vêm da intolerância. Todos os lados acham que estão certos, e quem se prejudica é quem fica no meio. Quem está no meio, quem ainda é flexível, acaba sendo esmagado por tudo, porque ele fica sendo taxado. Ou você vem para cá ou você vem para lá. E você não quer, você quer conviver com ambos. E quem está ainda espiritualmente elevado tem a dualidade, porque a dualidade faz parte do ser humano. O yin e o yang faz parte. Você não pode nem só ser yin, nem só ser yang. Tem que estar junto. A junção faz parte. E é essa junção que aconteceu. É essa quebra. Essa abertura de portais é que distanciou e virou uma praça de guerra. Está sendo. Então nós estamos enxergando atrocidades em pessoas de alto poder, de cultura, falando atrocidades, retrocedendo, pedindo malefícios do passado. Sendo que as pessoas que estão pedindo malefícios que aconteciam lá atrás, se isso volta, elas é que estão exatamente contrárias a tudo que elas estão pedindo. Para você ver como a obsessão está tão louca. Então nós, espiritualistas, nós, pessoas espiritualizadas e canalizadas com os céus, temos que tentar fazer a flexibilidade voltar, a tolerância voltar, para que as pessoas comecem a se tolerar e se aceitar e se aprender com as diferenças. É isso que nós temos que rezar e focar. Não é acabar com um porque o outro está certo. É simplesmente poder novamente se tolerar. Colocar limites em ambos os lados para que haja uma fusão, não uma separação. Nós temos que rezar agora, você que é espiritualizado, para tirar a obsessão e trazer de volta a fusão, a união, a tolerância, o respeito às diferenças. Por que te incomoda tanto alguém ser de uma maneira que não é igual à sua? Por que te preocupa o outro não fazer igual a você? Você não está grudado a outra pessoa. E você pode ser do seu jeito, sem invadir o outro. Isso é a prioridade. O problema é que as pessoas querem modificar o outro e não aceitar que o outro é diferente. Só isso. Respeite o pensamento de um e de outro sem se agredirem. Você não gosta de uma pessoa porque ela é de um jeito? Não. Faça o que ela faz e não seja como ela. Seja você. Mas não vá interferir na vida dela. A mesma coisa. Não vá interferir nem na fé, nem no modo de ser, nem no modo de vestir, no modo de agir, e principalmente nas questões afetivas. Se você não, por exemplo, entre a homossexualidade e a heterossexualidade, se você não é homossexual, ok, você é heterossexual. Qual o problema do homo? Desde que você não pratique atos homossexuais e pronto. E você sendo homo, não force o heterossexual a ser como você. Ponto. Qual é o problema disso? Ah, eu sou contra o casamento gay. Não case com um gay. Simples. Ah, eu sou contra um aborto. Não aborte. Só isso. Você é contra aquilo que é para você, mas não com o ventre, o útero de outra pessoa. Só isso. Se você é contra alguma coisa,
Não faça. Agora você não pode ser contra quem faça uso daquilo, da liberdade daquela pessoa. É simples. Não precisamos brigar pelas coisas. Apenas você não faça aquilo que você abomina. E não tire a liberdade do outro. E questões governamentais são de uma característica para todos. Democrática. Democracia é uma coisa que é assim, a maioria escolhe, a minoria aceita a escolha. Porém, quando houver erro na escolha, existe a maneira de se reconhecer e se retirar a pessoa do poder. E as pessoas que lideram politicamente, elas têm um tempo e vão existir novas eleições, vão existir novas escolhas, vão existir novos candidatos e você vai e escolhe daquela forma. Porque é uma questão social, é para muitos, não é só para você. Então, quando é coletivo, você tem que aceitar. Quando é só para você, você pode dizer não. Uma coisa é você escolher o que você quer para a sua vida, outra coisa é para o mundo. O mundo a gente contribui, ok? Nós fazemos parte dele. Mas o seu mundo é você que responde. Mas quando envolve o dos outros, a gente convive e se flexibiliza. Tudo é mutável. Já entraram e saíram vários presidentes do poder. Já foram impeachmentados presidentes, já foram retirados governadores, presidentes, prefeitos. E aí? Pronto, acabou. Aceita, não deu certo, se reúne, retira. E vai. Prega aquilo que você acredita e absolve quem quer. Não imponha a sua ideologia. Pratique aquilo que você gosta, sem impor e tirar o limite do outro. E o outro não se torna seu inimigo. O problema é que quando se polariza assim, as máscaras caem. Então você sabe que aquela pessoa pensa daquela forma. Infelizmente, nós não estamos falando de política. Nós estamos falando da forma ideológica. Porque automaticamente apareceu nessa época não uma questão governamental, e sim uma questão ideológica, onde envolveu atos religiosos, atos pessoais, atos sexuais, modo de vida, modo financeiro, modo xenofóbico, de regionalidade e tudo mais. Então, virou-se uma placa, né? Completamente oposta de cada lado. E um quer derrubar a bandeira do outro. Isso não é uma questão política mais, é uma questão ideológica, pessoal de cada um. E as questões ideológicas, elas são para serem flexíveis. Eu respeito a sua, você respeita a minha. Eu pratico a minha ideologia e você a sua. Eu não imponho a minha para você e nem você a para mim. A gente somos uma fusão. Vivemos e se respeitamos no mesmo espaço terreno. É isso que está faltando. E os obsessores, a obsessão em massa, com a abertura dos portais e a conexão com pares irredutíveis é que está atrapalhando. Então nós temos que fechar esses portais e deixar novamente o ser humano ser flexível e tolerante e respeitoso um com o outro, com as diferenças. É isso o caminho para retirar os obsessores da Terra. Não polarizando e sim se respeitando em ideologias adversas, respeitando ideais de cada um. Só assim a gente pode respeitar. O Estado laico é respeitar o direito de culto, de crença de cada um em qualquer lugar, da mesma forma de que um e do outro. Pronto.
respeitar os pensamentos. Você não pratica o que ele faz, eu não pratico o que ele faz, mas eu respeito. Ponto. Pare de apontar e comece a respeitar. Só assim a gente vai conseguir fechar de volta esses portais e tentar viver em paz com as diferenças, que é o principal de tudo. Um beijo no coração de vocês. Fiquem atentos a essa polarização, que realmente é muito importante você que gosta das energias começar a se policiar e ver se você não está inflexível e sendo uma vítima da obsessão coletiva. Um grande beijo no coração e tchau, tchau! Se você chegou até o final do vídeo e gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Gilmenick Conde Basile. Não deixe de se inscrever para próximos vídeos. E tchau, tchau!